Olá, eu sou Luiz Serafim, eu sou professor do Instituto Serafim e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma calça pantacur. Tem gente que não gosta dessa modelagem de calça, né, mais curta, no comprimento midi, então dá para fazer ela mais comprida, dá para fazer ela uma calça longa mesmo. Toda a modelagem que a gente faz aqui no canal é a técnica de modelagem lá do Instituto, que foi a técnica que eu elaborei, né? Então tudo a gente faz pelo molde de um tubinho, mesmo calça. Então vocês vão ver hoje a modelagem da calça e tudo, exatamente tudo, a gente faz por essa base de tubinho, tá? Então é uma maneira muito mais simples de fazer modelagem, muito mais rápida, né? E essa técnica eu ensino no curso presencial lá do Instituto. Então vamos lá? Então vamos à interpretação da modelagem. Então a gente copia a base, né? Essa base que eu ensino a fazer lá no primeiro vídeo. No caso dessa minha base é uma base 42, que é uma base a partir do manequim que eu uso para eu fotografar, tá? Então aqui de preto a gente pode ver essa base riscada. Aqui a gente tem linha de cintura, linha de quadril, né? Da altura do quadril. E aqui é o gancho. Bom, então primeiramente a gente tem que subir 3 centímetros, que foi a largura do elástico que eu vou usar, tá? Que eu pretendo usar. Então se você pretende usar um elástico mais largo, sei lá, um elástico de 4 centímetros, então você sobe 4 centímetros aqui, tá? Esse tamanho da cintura, ele tem que estar alinhado à largura do quadril. Então eu fiz alinhado à largura do quadril e ainda deixei um meio centímetrozinho, ó. Então ele ficou alinhado a essa largura do quadril. E aqui vocês podem ver que ele tá meio quadradinho, né? Ficou reto. Isso é bem importante para quando a gente for fazer a vira para pregar o elástico. Então ele tem que estar esquadrado, né? E ele fica meio quadradinho assim mesmo. Então a partir daqui, né? Então aqui tem 3 centímetros e 3, então aqui tem 6, tá? Que é o dobro da largura do elástico. Eu abri esse evasê aqui da calça pantacur. Aqui na linha do gancho eu desci 3 centímetros, tá? Para esse gancho não ficar pegando embaixo e esse modelo de calça é bem soltinho. Aqui a gente tem a saída do gancho, né? A saída do gancho é total do quadril dividido por 20. O resultado daí, né, vai dar, eu acho que desse aqui deu 5, mais 1 centímetro, tá? E aqui nessa mesma linha do gancho, eu saí 11 centímetros pro evasê, tá? Então vocês vão fazer da largura que vocês acharem melhor. Ó, então o comprimento aqui, eu não estou certo, mas eu acho que tem quase 80 centímetros de comprimento essa calça. Então vocês vão medir, né, em vocês o que vocês acham melhor. Aqui a gente desce reto, a partir da linha do gancho desce uma linha reta. E aqui a gente consegue ver esse evasê aqui, ó. Esse evasê, como que a gente faz? A gente pega o comprimento da calça, então a gente mede lá de cima até o comprimento aqui da barra. E pega essa medida e a gente coloca lá. Então por isso que ela sobe, né? Por isso que ela dá essa subidinha. Porque como ele faz esse evasê, então esse evasê faz com que esse comprimento da barra ele suba, tá? Então é assim que vocês vão saber quanto que vocês vão subir ali, tá bom? Agora eu vou mostrar as costas. Então aqui o processo das costas muito parecido, tá? E uma coisa que eu não falei antes na frente é que essa largura aqui da cintura, ele tem que ser a largura do quadril ou um pouquinho mais, porque senão quando você for vestir, ela não vai passar no quadril, você não vai conseguir vestir, porque essa peça não tem zíper, né? Ela é somente elástico na cintura, tá? Então isso é muito importante, que essa largura da cintura aqui, ó, seja igual ou um pouquinho maior do que essa largura do quadril, tá? Então aqui de novo a gente fez o esquadro com 6 centímetros, que é 2 vezes a largura do elástico, tá? Aqui no gancho eu desci também 3 centímetros. O gancho das costas é o total do quadril, é o dobro da frente, né? Então o total do quadril dividido por 20, tá? Nesse caso desse manequim é 5, daí dá 10, mais 1, 11. Então tem 11 centímetros aqui de saída de gancho.
Aqui a gente desceu reto e o comprimento também é o mesmo comprimento da frente. Então, assim, a gente, para fazer esse redondinho, essa subidinha aqui, né? Pra gente conseguir fazer essa subidinha, então, medir o comprimento aqui e essa mesma medida a gente colocar daqui da cintura até aqui, ó. Aí vocês vão saber certinho quanto que vai subir, tá? E usa essa parte da régua aqui para fazer o desenho desse redondinho da barra. Então, uma coisa interessante no corte do tecido é que se vocês conseguirem, cortem o tecido no viés, né? Coloquem um molde na diagonal. Então, ao invés de estar cortando assim, nessa linha reta, eu coloquei o molde na diagonal, o máximo que eu conseguir, tá? Porque isso faz com que a calça, ela fique no viés, então ela vai ficar com aquele caimento, com aquelas ondas, né? Então fica bem interessante. Então, se vocês conseguirem, esse tecido eu comprei numa loja de retalho, então eu tenho ele em duas partes. Depois eu vou, com a outra parte, eu vou cortar as costas. Então, eu coloquei ele na diagonal e vou cortar ele assim porque vai dar certo, porque eu consegui, tá? Outra coisa bem importante é que os moldes que eu faço aqui no canal não tem margem de costura, tá? Então, eu vou colocar a margem agora quando eu for cortar. Bom, então agora vamos à montagem. Primeiramente eu estou fazendo a costura dos ganchos. Então eu fecho o gancho da frente e depois eu fecho o gancho das costas. Esse é o primeiro processo de montagem da calça. Agora, em seguida, a gente monta as laterais. Então, eu estou fechando a lateral. Depois, em seguida, eu fecho a outra lateral. E logo em seguida, eu vou limpar isso no overlock. Eu prefiro fechar ela junto, tudo junto no overlock. Então, eu fecho o gancho, né? Costuro o gancho já junto, fechado na overlock. E depois eu fecho as laterais. E agora eu tô fechando o entrepernas. Na verdade, eu já fechei esse entrepernas lá no overlock, né? Porque já que eu estava no overlock, eu já aproveitei e já fechei ele. Então, eu só tô reforçando com uma costura reta. Em seguida, eu vou aplicar o elástico. Primeiro eu fecho o elástico, depois com uma caneta eu marco os 4 pontos do elástico. Esses 4 pontos do elástico, né, que é dividido em 4 partes iguais, eu alfineto em cada costura dessa calça. Então fica mais fácil de puxar e fica certinho essa divisão. Então o elástico ele fica distribuído, né, esse franzido, de uma maneira mais uniforme desse jeito. Então eu já fiz a primeira costura, né, para segurar o elástico. Agora essa costura que eu estou fazendo nesse momento é uma costura para rebater o elástico. Então eu virei o elástico, né, e tô rebatendo ele. Depois em seguida eu faço uma costurinha na ponta de um pé de máquina, né, mais ou menos um pé de máquina, que é essa costura que eu tô fazendo agora, que é para o elástico não torcer, o elástico não virar dentro. Então é bem legal fazer essa costurinha. E por fim, eu tô fazendo a bainha. Então a bainha é uma bainha fina, né, enfim, virar 2 vezes a quantidade do overlock e ela fica uma bainha bem fininha. Agora, por fim, a gente vê a peça pronta. Só lembrando que quem não tiver overlock dá para fazer tudo com costura francesa. Eu já ensinei a fazer a costura francesa lá no kimono. Então, quem não assistiu o vídeo do kimono, quiser aprender a fazer a costura francesa, é só verificar esse vídeo. A gente pode conferir, como eu mostro ali, que o gancho da calça ficou bem bom, porque ele não fica pegando, fica bem soltinha essa calça.
Chegamos ao fim de mais um tutorial. Hoje a gente fez a calça Pantacur, né? Eu usei o tecido viscose para fazer essa calça, porque essa calça ela exige um tecido mais soltinho, então a gente pode usar viscose, pode usar crepe, mas um tecido que tem esse caimento mais soltinho. Uma coisa que é importante de pensar é que se você tiver uma medida maior do que o tamanho 42, é importante que você compre mais tecido, ou se você quiser fazer a calça mais soltinha, ou se você quiser fazer a calça mais comprida, então tem que comprar mais tecido. Uma dica legal que eu considero, para antes de comprar tecido, para a gente não comprar tecido de mais e nem de menos, é fazer a modelagem antes. Então você faz a modelagem antes e daí depois você mede para saber quanto que você vai precisar de tecido. Eu acho que fica muito mais fácil, tá? Sobre o elástico, eu usei um elástico de 3 centímetros de largura, eu considero uma medida boa para elástico, ele não é muito largo e nem muito fininho, então acho que ele fica confortável e fica legal essa medida na cintura. Enfim, só uma outra questão. Eu não fiz bolso nessa calça porque a minha ideia seria fazer essa costura e essa modelagem mais simples possível, mais rápido, inclusive, possível. Mas quem quiser pode inventar algum tipo de bolso, inclusive algum bolso que eu já tenha feito aqui no canal para pôr nessa calça, porque tem muita gente que prefere calça com bolso, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial.